Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de julho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 112 ao capítulo 114. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de promessas de Deus, que coisa extraordinária, né? E neste Salmo do 112, eu falei ontem, né, num post do Stories, que a palavra de Deus, ela tem conselhos práticos para o nosso dia a dia. Você quer saber como viver e viver muito bem nessa terra? Priorize a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite nela. Ela tem coisas extraordinárias para a nossa vida. E o Salmo 112, como eu falei ontem, né? Como Davi reagiu às calúnias. Se você não ouviu o vídeo de ontem, vai lá, se inscreve no YouTube, né? Não perca nenhum detalhe da palavra de Deus. Ontem Davi nos ensinou como reagir às calúnias, né? Sofrida. E hoje, no 112, nós vamos aprender a não ficar atemorizado com as más notícias. Isso mesmo, né? O capítulo 112, ele começa dizendo: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, primeira coisa, eu preciso temer ao Senhor. E o temor ao Senhor, como nós vimos ontem, é o princípio de toda a sabedoria. E aí ele diz que este homem que teme ao Senhor, ele usufrui de tantos benefícios. Olha só, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Então não é só ele que vai usufruir, né, de coisas boas quando você teme a Deus, quando você prioriza a palavra de Deus e anda segundo os caminhos que o Senhor nos indica. Você é beneficiado, mas a sua geração também vai colher frutos muito maravilhosos, né? Ele diz que na casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais ele será abalado. Será tido em memória eterna, ou seja, muitos lembrarão dele. E olha o que ele fala no versículo 7. Não se atemoriza com as más notícias. Nessa outra versão minha, ele fala: não teme as más notícias. Sabe por quê? Porque ele confia plenamente no cuidado do Senhor. Olha que reflexão extraordinária nós temos aqui, não é? Como está o seu coração? Você tem se atemorizado com as más notícias, com os bum-bum-bums dos últimos dias? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor, porque o seu coração ficará firme e você não se atemorizará no dia das más notícias. O seu coração está bem firmado e ele não teme, até ver cumprir nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu coração é exaltado em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e consome. O desejo dos perversos perecerá. E aí nós vamos para o 113 e o Senhor é digno de ser louvado. Aleluia. Novamente ele diz aqui: louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento
do sol ao acaso, ou seja, ao sol se pôr, ou seja, o dia inteiro, ao nascer e ao cair do sol, né? Do nascimento ao acaso. Louvado seja o Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, quem se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Sabe para quê? Para assentar ao lado dos príncipes, sim, como príncipe do seu povo. Olha só que coisa linda, não é? Ele fez isso com José, de escravo para governador no Egito. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre e mãe de muitos filhos. Nós vemos grandes testemunhos. Sara, esposa de Abraão, não é? Ela era estéril e sobre ela veio a promessa de que o marido dela seria pai de multidões. E Sara, mãe de multidões. Que coisa linda, não é? É assim aquele que louva ao Senhor, que teme ao Senhor. 114, para nós encerrarmos, ele vai falar as maravilhas do Êxodo, ou seja, o período de peregrinação do povo de Israel. Olha só, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, ele está falando de Êxodo, tá? Êxodo capítulo 12. Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar virou e viu isso e fugiu, e o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Quem tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para passardes atrás? Montes, para saltar como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençóis de água e o seixo em manancial. E esse episódio está registrado em Êxodo capítulo 17 e também em Números capítulo 20, de 2 a 13. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. E o nosso coração quer estar firmado no Senhor, para não temermos nos dias difíceis. Independente da circunstância, louvaremos em Ti. Em tempo e fora de tempo, proclamaremos as Tuas maravilhas. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.